Estamos online. Pessoal, muito bom dia a todos e todas que estão hoje aqui com a gente, né, nesse comecinho de manhã da terça-feira. Início de semana, né, a turma já está aqui disposta a aprender, a se atualizar, a ter trocas com o ecossistema de inovação. Então, queria agradecer aí o interesse, né, a participação de vocês aqui nesse primeiro webinar do Follow On da Liga Ventures. Fiquem super à vontade para mandar perguntas, né, comentários ali na caixinha de comentários aqui do LinkedIn. Então, vamos aproveitar esse momento para realmente ter trocas. Para quem não me conhece, sou a Júlia Terra, sou consultora de inovação aqui na Liga. Hoje a minha atuação ela se baseia muito em entender ali os desafios das grandes corporações que a gente atende, né, as oportunidades de mercado que elas queiram explorar, e a gente também olhar ali para o mercado de tecnologia, né, e tentar compreender o que existe de solução para essas dores. A partir daí a gente busca startups que possam ajudar essas companhias a resolver essas demandas, né, e a gente também apoia nesses projetos de parceria. Eu tenho me especializado nessa vertical de varejo, né? Já atendi alguns grandes clientes aqui na Liga, como Balduco, DPSP das drogarias Pacheco São Paulo, né? Então vai ser um prazer compartilhar com vocês um pouco dessa minha experiência com vocês. Queria convidar o Dani, né, que está meu parceiro aqui nesse webinar hoje, então, para se apresentar e a gente, de fato, dar início aqui a essa apresentação, esse webinar. Obrigado, Julinha. Bom dia, pessoal. Eu sou Daniel Grossi, eu sou cofundador da Liga Ventures, atualmente tenho o papel aqui de Chief Venture Officer, sou responsável pela nossa área de transações, M&A, tudo que envolve M&A, Venture Capital, e sou responsável também pela nossa área de produtos digitais, da qual faz parte a Startup Scanner, que foi fonte, aí a gente fala um pouco sobre isso, né, que foi fonte de dados aqui para todo o relatório do Startup Landscape Retail e do nosso time de inteligência, que produz materiais de inteligência focado em analisar tendências de inovação, empreendedorismo, startups e novas tecnologias, seja para serem aplicados com inovação aberta, seja para serem aplicados no mercado de venture capital, em diferentes mercados, em diferentes verticais. E eu queria aproveitar, então, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui, para apresentar brevemente a Liga, antes da gente entrar aqui no estudo, né? Achei que muitos de vocês já conhecem, mas a Liga é especialista em apoiar grandes empresas na sua jornada de inovação. Desde a estratégia até a execução, a gente trabalha com apoio no planejamento estratégico, no desenvolvimento de programas de engajamento com startups. A gente tem iniciativas de formação e de cultura de inovação aqui, até a fase de M&A e transações. Então, em toda a jornada de inovação, e principalmente inovação com startups, a gente apoia grandes empresas. Hoje a gente trabalha com empresas, com grandes empresas de diferentes setores, né? Então, indústria de bens de consumo, varejo, serviços, financeiro. E, claro, a gente usa esse know-how aqui para consolidar, estruturar muita informação para vocês e dividir isso hoje no nosso papo. Essa iniciativa de hoje, o webinar, o estudo o relatório e vários outros materiais que a gente vai produzir e vai compartilhar com vocês nas próximas semanas. No final da apresentação a gente dá mais spoilers aí do que vem pela frente, mas tudo isso faz parte do movimento que a gente batizou de Follow On, que é um movimento pró-inovação que a gente criou aqui na Liga para trazer conteúdos, encontros com especialistas, seja em inovação, seja em startups, empreendedorismo, para propor uma agenda positiva. A gente vive um momento de bastante incerteza no mercado de maneira geral, e a ideia é mostrar para as empresas e para as pessoas como a inovação pode direcionar para um caminho mais produtivo, para um caminho mais eficiente, com foco 100% em resultados reais, mesmo em um momento desafiador como o de hoje, né? E tudo isso em colaboração com o ecossistema de startups. Ainda aquecendo aqui, né, eu citei ali a Startup Scanner. A Startup Scanner ela é a plataforma por trás disso tudo. A partir da Startup Scanner, a gente consegue ter dados que abastecem todo esse mapeamento e que permitem a gente acompanhar todo o ecossistema de varejo e vários outros mercados. Eu vou pedir para a gente compartilhar aqui a tela da Scanner. Legal.
fazer uma breve demonstração para vocês entenderem de onde essas informações vieram, né? Então, a Scanner é uma plataforma em que a gente começou fazendo mapeamentos setoriais verticalizados aqui de diferentes setores. Então, a gente tem aqui, por exemplo, mapeamento de Health Techs, Fintechs, Retail Techs, HR Techs, Prop Techs. São mais de 20 mapas em diferentes mercados, e, obviamente, interessa muito para a gente aqui os dados de Retail Techs. E dentro de Retail Techs, a gente tem hoje a gente tem 580 startups na base, entre Brasil e América Latina. O nosso landscape aqui foi focado em Brasil, né? Então vocês vão ver que o número é um pouquinho diferente, até alguns números aí vão ser um pouquinho diferentes, porque a gente fez um filtro aqui para Brasil. E aqui vocês conseguem acompanhar várias categorias do varejo. Então, por exemplo, experiência do cliente, delivery, fidelização, integração de marketplace, ruptura. Todos são mais de 30 categorias com startups ligadas à cadeia de varejo. Eu vou entrar, por exemplo, aqui na nossa categoria de otimização de preços. Aqui a gente tem uma série de startups com diferentes soluções, e vocês podem acompanhar a descrição dessas startups, informações gerais, e quem quiser aprofundar, pode, por exemplo, entrar num desses perfis das startups, onde vocês vão ter mais dados sobre aquela startup, dados de contato, dados sobre a tecnologia, solução oferecida para aquelas startups, e insights mais profundos, por exemplo, como foram as rodadas de investimento nessas startups, notícias relacionadas àquela startup na mídia, que podem servir de endosso numa busca, numa prospecção de startups. E também o nosso algoritmo de recomendação de startups semelhantes, em que a gente consegue identificar startups que possam ter sinergia com aquelas que você está buscando. Então, a Scanner é uma plataforma que permite fazer não só a análise dos movimentos de mercado, mas também é a base para todo o scouting, prospecção, seleção de startups para necessidades de grandes empresas e para acompanhamento do próprio mercado. Voltando para a nossa apresentação agora, eu vou passar a bola para a Julinha, que vai contar para vocês mais sobre o Startup Landscape Retail Techs. Olha, não sei a galera que está nos acompanhando, Dani, mas eu particularmente sou fã da Scanner, viu, gente? Fiquem aí com esse gostinho de quero mais. Turma, a gente estruturou esse papo aqui com vocês em 3 grandes blocos, né? Então, no primeiro momento, a gente vai trazer aqui uma fotografia do mapa das Retail Techs brasileiras, né, da Liga. Depois a gente parte para uma análise de como esse setor evoluiu ali do ponto de vista das startups, e por fim a gente conclui com um olhar em cima das transações que aconteceram nesse setor. Então vamos lá, né, partindo para essa fotografia, para o mapa de Retail Techs. Primeiro grande destaque aqui, gente, do relatório que a gente soltou há cerca de 2 semanas atrás, é que no final do primeiro trimestre, né, desse ano, o setor de varejo ele tinha ali 380 startups brasileiras ativas. Eu falo, né, reforço aqui o brasileiras ativas, porque como vocês puderam ver agora há pouco durante a navegação do Dani, ali pela Scanner, esse número lá é diferente, né? Isso por conta das startups da América Latina e também porque é um mapeamento vivo. Então, nosso time, ele monitora mensalmente as startups da nossa base que tem algum rastro de atividade. Júlia, 380 startups, né? Isso significa que a gente tem muito ou pouco startup de varejo. Se a gente for comparar com outros mapas ali da Scanner, o de Retail Techs, ele está na 3ª posição. E a gente tem 19 mapas setoriais, né? Setoriais, ali olhando para alguma vertical do mercado, que estão publicados. O mapa de Health Techs e de Fintech são os 2 que ocupam o topo desse ranking, e são mercados, assim, que tiveram uma trajetória mais acelerada, né? Quando a gente fala em inovação, são setores mais tradicionais, que têm uma regulamentação mais pesada, né? E tudo isso amplia ali as oportunidades de inovação. Além de que tem muitas, essas soluções de fintechs, né? Tem muitas que permeiam outros setores de mercado. Então, não é à toa que a gente até viu esse movimento de fintechização em outros setores, em outros segmentos de mercado. Mas, respondendo essa pergunta, né? Se são muitas ou poucas startups, se são muitas ou poucas retail techs, eu diria que sim, né? Que é bastante. Que o varejo ele é um dos setores que começou a sua jornada de inovação mais cedo, é um setor que tem muito apetite, né, muita abertura para as inovações, e isso tem muito a ver com o fato dele ser guiado ali pelas mudanças no comportamento do consumidor, que é algo que está em constante mudança, né, então
Isso implica ali que o varejo também esteja em constante transformação, buscando se adaptar a essas novas necessidades aí do público. No relatório, gente, até na scanner vocês puderam ver, né, a gente tem essas 31 categorias de soluções aplicadas às Retail Techs, mas para a gente facilitar aqui a análise, a gente agrupou elas em 6 grandes pilares que a gente entende que compõem essa cadeia do varejo, né, são quais 6 grandes pilares? Supply chain, serviços financeiros, que tem a ver com esse movimento de fintechização que eu comentei com vocês, varejo físico, varejo digital, e experiência do cliente, aqui a gente entende que entra muito a questão do varejo omnichannel, né, que também está em alta e segue como uma tendência, e por fim a sustentabilidade, que tem sido uma pauta cada vez mais relevante aí nas empresas e não somente no varejo, né. Então vamos lá, porque nosso tempo hoje é curto e tem muita coisa para falar. Aqui a gente agrupou essas 31 categorias nesses 6 grandes pilares, e o que a gente percebe, né, o que eu queria trazer de destaque aqui para vocês. Se a gente olhar o primeiro pilar ali, experiência do cliente, mais de 1/3, né, dessas soluções, elas são voltadas para o cliente, né, para a experiência. E ali, o recorte maior está nessas soluções orientadas para comunicação e relacionamento, para análise de dados. E aqui na Liga, se a gente olhar para desafios, né, de varejistas aí que a gente atendeu no último ano, é bem comum a gente ter demandas que pedem ali na integração de canais de atendimento, comunicação automatizada com inteligência artificial, novas formas de promover o relacionamento de marcas com o consumidor, né, novos canais de venda, então tudo isso entra aqui nesse pilar de experiência. E esse tema de análise de dados, particularmente, ele assim, ele pega fogo, é muito difícil não aparecer, é bem comum realmente as empresas nos procurarem, né, querendo soluções que possam promover a integração de diversas fontes de dados, tanto internas quanto, né, de bases de mercados, para gerar insights, né, pensando muito em como compreender melhor o cliente, como personalizar ofertas para cada um deles. É um tema realmente cabelo pegando fogo. Outro ponto aqui, né, a gente falou que mais de 1/3 olha para a experiência do cliente, né, quase 1/3 também olha ali para as soluções do varejo físico. Aqui, né, lojas autônomas aparece ali em segundo lugar, e foi um tipo de solução que realmente teve um boom nesses últimos 3 anos, né, muito impulsionado pela pandemia. Aqui na Liga a gente também rodou alguns desafios que davam espaço para esse tipo de solução, e foi uma demanda que veio não somente de varejistas, né, mas a gente teve também muitos clientes da indústria interessados e pensando em aplicações ali para os seus produtos, para os seus contextos, quando a gente fala de lojas autônomas. Agora, olhando aqui para os demais pilares, eu gostaria de destacar algumas dessas categorias aqui, né, de soluções. Meios de pagamento ali em soluções financeiras também foi um tema que apareceu com uma certa recorrência aqui para a gente, né, um tema de interesse. Então, os varejistas ali interessados em oferecer aos consumidores formas de pagamento com menos fricção, né, que envolvessem menos cliques no canal digital, que pudessem reduzir as filas, né, nos pontos de venda. Esse é um tema também que a gente tem buscado bastante parceria aí, né, entre startups e grandes empresas. Esse pilar de supply chain, apesar dele estar aqui na quarta posição, né, pensando em volume de startups, eu diria que ele é extremamente crítico, assim, para o varejo, né, ele traz desafios que são muito latentes, desafios muito complexos, que passaram a ter uma atenção ainda maior, assim, a partir da pandemia. Então, na pandemia, né, como a gente migrou para o universo online, as compras aconteciam todo naquele canal, o Delivery Last Mile realmente teve uma explosão, né, ele se tornou algo crítico, se tornou um diferencial competitivo para os varejistas, a gente vê muitos ali apostando em relações com startups, né, a Dani depois pode até comentar um pouco mais sobre as transações que aconteceram nessa linha, mas muitos varejistas interessados em se relacionar com startups que tinham soluções logísticas, né, pensando em entregas no mesmo dia, entregas ultra rápidas, então quem entregasse mais rápido contemplava essa necessidade dos clientes, né. E aí, quando a gente saiu da pandemia, migrou para um formato híbrido, a gente percebeu também uma dor muito grande, assim, de integrar os estoques do varejo físico com o digital, de entender qual seria o mix de sortimento ideal para cada ponto de venda, né, tentando entender o perfil de cada um daqueles espaços ali de compra,
Gestão de gôndolas, né, essa análise de ruptura nas gôndolas começou também a ganhar mais força nesses últimos anos. Então, esse pilar de supply chain, ele reúne muitos movimentos dos grandes varejistas buscando se aproximar, né, investir, adquirir startups aí que possam trazer ganhos, trazer vantagem competitiva nessa frente. Para finalizar esse bloco aqui, turma, olhando aqui para esses pilares, né, do varejo digital, de sustentabilidade, aqui na Liga a gente também percebe esse interesse dos varejistas em criarem seus próprios marketplaces, né? Então, plugar varejistas de pequeno porte, né, de médio porte, criar seu próprio ecossistema. A gente também tem alguns unicórnios aqui, o Dani, depois lá na parte de investimentos, vai trazer alguns desses destaques. E com relação à pauta ESG, né, que entra nesse pilar de sustentabilidade, isso é realmente uma crescente, não somente no varejo. As empresas têm mostrado uma preocupação maior em monitorar a pegada de carbono das suas operações, né, em reduzir as emissões de CO2. E um outro tema que eu destacaria aqui são de embalagens sustentáveis, né, muitas empresas pensando ali em formas mais limpas, realmente, de fornecer os seus produtos para o consumidor. Pessoal, eu coloquei esse slide mais para promover uma interação aqui com vocês. A gente reuniu aqui as 5 principais categorias, né, que tem mais volume de startup. E aí, queria que vocês interagissem ali por meio dessas possibilidades que o LinkedIn traz, né? A pergunta seria, quais dessas 5 principais categorias estão expostas aqui que vocês enxergam potencial aí nas empresas em que vocês trabalham? Então, aqui a gente tem comunicação, relacionamento com o cliente, manda um joinha, gerenciamento de loja, bate uma palminha lá, análise de dados, né, que eu falei que é um tema muito quente, imagino que muitos vão usar essa reação, criação e personalização de e-commerce e meios de pagamento ali com uma luzinha de inovação. Deixo aí alguns segundinhos para vocês comentarem com a gente quais dessas soluções vocês enxergam aplicação e potencial nas empresas que vocês atuam. Mas já avançando, pessoal, temos pouco mais de 15 minutos, passando aqui para o segundo bloco de conteúdo, falando da evolução das retail techs ao longo desses anos, né? Aqui a gente traz o número de startups que nasceram ano a ano, então isso está expresso aqui nessa linha em preto, e nas barrinhas a gente consolidou ali o volume de startups de varejo que estavam ativas também em cada ano. E o que a gente pode observar aqui, né? Ali, a partir de 2015, o setor ele teve um crescimento mais acelerado de startups, né, que se sustentou até 2017. Então, foram 3 anos que a gente teve um boom, né? Em 2015, o e-commerce estava se fortalecendo, os consumidores estavam optando por fazer compras online, né, pela conveniência, por ter preços mais competitivos ali, por ter uma variedade de produtos maior. Então, o crescimento do comércio eletrônico, né, no canal digital, ele forçou os varejistas a ter que se preocupar com as estratégias omnichannel, com a experiência do cliente, né, unindo essas duas pontas. Foi um movimento que aumentou a concorrência do setor, afinal, ampliou os canais de venda, era mais gente vendendo nesses canais, e tudo isso incentivou, né, deu esse boost aí na busca por inovações, aumentou os investimentos em tecnologia, e aqui eu não me refiro somente a transações, né, do tipo fusão, aquisição, mas investimentos em tecnologias muito orientados a criar times de tecnologia, né, aos varejistas estruturarem suas áreas de inovação e a buscarem ter projetos de parceria com as startups. Foi um período também que o próprio ecossistema de inovação no Brasil estava se amadurecendo, né, assim, a gente via muitas aceleradoras, muitas incubadoras, muitos hubs de inovação nascendo e apoiando ali o empreendedorismo, a geração de negócios. Então, acho que isso são alguns dos motivos que explicam esse crescimento mais acentuado nesses 3 anos. E ali, se a gente olhar para essa linha preta, né, que mostra o número de startups novas que surgem a cada ano, a gente percebe que a partir de 2018 teve uma queda, né, e o volume de startups uma certa estabilização. Isso provavelmente tem a ver com a maturidade que o setor alcançou, né, o varejo se tornou um ambiente mais saturado de startups, e os varejistas, assim, já estavam entrando num estado de mais maturidade, né, para se relacionar com esses parceiros, então começaram a ser um pouco mais criteriosos também nessas parcerias. Avançando aqui a gente traz as categorias que mais cresceram, né, tem mais representatividade de startups nesses últimos anos, então a partir da pandemia, e o que a gente percebe, né? Aqui, mais de 20%
são soluções direcionadas ali para a experiência, né, para melhorar a experiência, o relacionamento com o cliente. Então, aqui a gente tem muitas startups que trabalham com inteligência artificial, com realidade aumentada, realidade virtual. Então, são categorias que aumentaram muito a sua importância nesses últimos anos, e eu arrisco dizer que elas tendem a se manter nessa posição, né, assim, a ter, vão continuar a ter esse peso, muito porque elas tocam no core do varejo, né, elas tocam no consumidor, que é o que dita tudo por aqui, mas também por elas se utilizarem de tecnologias que estão tendo saltos tecnológicos muito expressivos, né, a inteligência artificial é um exemplo disso. Agora que se a gente olhar ali para essa parte de integração de marketplaces, de e-commerce, né, a gente somar essas duas colunas, quase 15% das soluções que são direcionadas a otimizar as operações do varejo digital, a expandir as vendas, né, nesses canais, e o que é compreensível se a gente olhar para esse recorte aqui, para esses anos, né, na pandemia a gente ficou restrito no virtual, a gente tinha que fazer compras online, e depois se tornou um comportamento que se manteve, né? Inclusive, as vendas no online têm aumentado. A gente vai lançar um material em breve, focado no varejo, né? Que, analisando justamente essas movimentações dos principais varejistas junto às startups. E essa é uma tendência que a gente percebeu, né? Deles buscarem incorporar novos e-commerces para diversificar o portfólio de produtos, para ganhar mais capilaridade, né? Alcançar novas regiões aqui do país. E são movimentos que trazem desafios de integração, né, que tocam nesse tipo de solução que estão aqui. Agora, com relação às lojas autônomas, são soluções que tiveram uma adoção acelerada por conta da pandemia, né, por conta das restrições que a gente foi imposto. Tem grandes varejistas como Carrefour, GPA, que apostaram, né, em lojas autônomas, inauguraram suas primeiras lojas, mas aqui eu acredito que é um tipo de solução que tende a entrar num quadro aí mais de estabilização, né, de consolidação, e talvez outras categorias vão ganhar mais notoriedade aqui. Bom, partindo para o último bloco bloco de conteúdo desse pilar aqui, esse gráfico ele traz as categorias de startups em que a gente teve um volume maior de startups que morreram, né, na nossa base. E dá para perceber uma semelhança entre elas, né? A maior parte aqui é direcionada ao varejo físico. Que, novamente, assim, se a gente for pensar, a pandemia trouxe limitações, né, para esse canal, que impactou nos anos seguintes também. Então, qual era a razão, né, da gente direcionar recursos ali para soluções que fossem olhar para pontos comerciais, para showrooms, para análise de ruptura na gôndola ali do ponto de venda, né? Se esses espaços eles não estavam em plena atividade, não estava tendo um fluxo muito intenso de pessoas. Soluções de cashback que ficam um pouco fora aqui, né, desse comparativo, elas tiveram um crescimento acelerado, mas entraram num estágio ali de saturação. Tem muitas startups que se consolidaram, né, e adquiriram outras. Então, isso justifica também o fato delas estarem aqui como uma categoria que teve um volume menor, né? Mas comentei essa parte de algumas soluções de cupons cashback de adquirirem outras empresas, né? A gente tem a Melios, por exemplo, que comprou a Picodi, tem a cuponeria que comprou a Promobit também. É um movimento que justifica, né, essa queda nessa categoria. Mas falando em investimento e olhando para o nosso tempo, vou passar a bola para o Daniel Grossi, para ele compartilhar aqui com vocês essa visão de investimentos, né, nas retail techs. Obrigado, Julinha. E pegando as categorias que você mostrou, claramente são categorias que amadureceram primeiro, né? Que começaram, que a gente via muitas startups nascendo há algum tempo e agora, de fato, entraram numa fase de consolidação. Imagino que agora, olhando para novas tecnologias, por exemplo, a IA generativa, a gente vai começar a ver uma mexida naquele gráfico de startups que nascem, ou até de tecnologias que são adotadas por essas startups, né? Vamos lá, para falar de investimentos, a gente separou aqui algumas coisas para dividir com vocês. Acho que a gente não dá para não falar dessa curva
dessa variação aqui de investimento desses últimos anos, né? Se a gente for ver como foi 2023, a gente ainda tem uma amostra estatística pequena, lembrando que aqui a gente pegou os dados até fevereiro, então ainda é uma amostra estatística pequena, mas a atividade ainda é bastante baixa, né? A gente tem um número que não é ruim, né? Esse número de 261 milhões, mas se a gente avançar aqui para o próximo slide, a gente vai ver que esse número ele é muito alavancado pela transação feita na Daqui, pelo aporte levantado pela Daqui, onde esses 261 milhões, 257 milhões aqui foram o aporte feito na Daqui no início desse ano. Então, é um número que não é ruim, mas a gente ainda vai acompanhar aqui nas próximas atualizações do Startup Landscape Retail, como ele vai se comportar ao longo do ano. O que a gente pode falar, e aí acho que é mais importante até a gente aprofundar, como foram as variações dos últimos anos, né? A gente fala muito sobre inverno das startups, né? Depois de um ano, de um período de bastante crescimento e de um ano muito intenso aqui de atividades de venture capital, investimentos, M&A, em startups, não só de varejo, mas do mercado como um todo, a gente viu uma queda bastante brusca para 2022, né? E acho que o que mais se falou aqui foi nesse inverno das startups. As causas disso, acho que todo mundo já sabe, né? A gente teve um período ali de bastante empolgação com o mercado de tecnologia, com uma digitalização muito acelerada do mercado, e o varejo foi uma das áreas que foi muito impactada, como a Júlia destacou aqui no começo da apresentação, né? Quando quando a gente entrou em quarentena, quando veio a pandemia, esse cenário mudou bastante para o varejo, e muita gente que estava bem posicionada teve um crescimento muito acelerado, tudo que estava relacionado ao e-commerce, a digitalização do varejo, da logística, teve um boom nesse período, e a gente percebe, então, uma queda bastante grande para 2022. Então, é natural que a gente fale desse choque e desse inverno de startups, e isso, óbvio, está relacionado a fatores como uma alta da taxa de juros, que cria um ambiente mais difícil para investimento em startups, há um momento de incerteza econômica global aqui. Então, esse é um impacto que acontece não só no varejo, mas que acontece no mercado como um todo. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas acho que o que é importante destacar aqui é que mesmo para o que a gente chama de inverno de startups, o número de 2022 ainda foi maior que o número de 2020. Então, o que a gente percebe aqui é que mais do que destacar a curva de queda em relação a 2021, é importante destacar que a gente volta, na verdade, a panoramas mais parecidos com o que era o normal de investimento de startups. O ano atípico foi 2021 e não 2022 e em diante, né? Acho que a gente tende a ter, então, uma estabilização desse número. Enquanto a gente tiver um cenário de incerteza, a gente vai acompanhar como as transações vão acontecer. Olhando para números mais recentes, que não estão ainda cobertos nesse estudo, a gente já vê algumas transações sendo desbloqueadas aqui, algumas transações acontecendo, mas o mais importante é que a gente vai ver como isso se comporta. E uma coisa que eu acho legal de destacar é que, apesar do crescimento em volume de investimento tenha sido só de 20%, aqui de 2020 até 2022, o número de transações foi bem maior. E para um ecossistema sadio, é bom que a gente tenha mais transações, ainda que transações menores na base, porque isso depois vai fomentar as novas startups que vão estar nas rodadas maiores no futuro. Então, quanto mais transações a gente tiver, melhor, mais sadio aqui, menos concentrado tá. Isso, a gente vai falar um pouco da concentração das rodadas também no slide seguinte. Julinha, acho que pegando esse próximo slide... Não, pode isso, boa. Pegando esse
Pode voltar para o anterior. Pegando esse slide, o que eu queria trazer aqui é a comparação de, beleza, como o varejo foi em relação ao mercado como um todo. E a gente percebe que o varejo teve um pico mais alto do que o mercado como um todo. Então, esse pico de investimentos, ó, se você pegar esse gráfico menor, tá aqui no canto superior direito, ele é a variação do mercado de startups como um todo, né, no Brasil. E a gente viu que a variação de 2020 para 2021 foi de quase 200%, ou seja, o mercado quase triplicou nesse período. Mas para o varejo, esse movimento ele foi muito mais brusco, justamente porque foi uma área que foi muito impactada e foi muito impactada pelo momento da pandemia e atraiu muito investimento. Passando para o próximo gráfico, acho que vale destacar aqui que desses 9,8 bilhões de reais que foram investidos no varejo nesse período, 8,8 bilhões vieram dessas 5 startups aqui. Nuvenshop, Daqui, Log, CloudWalk e Olist. Então foram as categorias que obviamente foram mais atrativas em termos de investimento. Algumas delas, inclusive, captaram mais de uma rodada no ano de 2021. Todas elas viraram unicórnios nesse ano de 2021. Então foi um ano de big rounds. 2021 foi um ano de big rounds no varejo, pegando carona ali no movimento pós-pandemia. E aí, falando para 2022, a gente já começa a ter uma distribuição diferente, algumas coisas mais ligadas, inclusive, à eficiência da jornada do varejo. A grande rodada aqui foi uma rodada na gestão de colaboradores da Solids, que é o número de 530 milhões, então ela é relevante e impacta diretamente esse gráfico aqui. E por último, acho que falando um pouco de como as rodadas foram distribuídas no ano de 2022, a gente viu muito mais rodadas de cheques menores, e é normal, né? No funil ele sempre vai ter mais rodadas menores, é um funil no fim das contas. A gente teve muito mais rodadas seed do que rodadas série A, série B, mas a gente não teve tantos big rounds como a gente teve no ano de 2021. E pensando em perspectivas para 2023, acho que o que a gente mais espera ver aqui é mais rodadas acontecendo, mesmo que em volumes pequenos, né? O que a gente espera no sentido do que a gente quer, né? Como pensando numa recuperação e num crescimento de startups nesse setor, é que a gente veja um número maior de rodadas, principalmente rodadas seed ou rodadas mais iniciais aqui das startups. Julinha, vou passar a bola para você. Quem tiver dúvidas, perguntas e compartilhou, a gente pode abordar isso agora. Comentários, perguntas, dúvidas, os comentários do LinkedIn. Que a gente já passou 3 minutinhos do tempo previsto, né, Dani? Mas, pessoal, fiquem super à vontade também para nos procurarem ali no LinkedIn. Estamos super abertos a conversar. Seguimos aqui, Dani? O que você acha? Seguimos, podemos seguir. Pessoal, para a gente caminhar para o encerramento aqui do nosso encontro, né? Não tomar muito tempinho desse início de manhã de vocês. Só queria comunicar que, como o Dani mencionou no início aqui, né, a respeito do follow-on, dessa iniciativa em que a gente vai postar uma série de conteúdos, né, seguidos ali de eventos online também. Essa é uma linha do tempo dos próximos conteúdos que a gente tem previsto. Todos devem sair ainda em junho. Então, hoje mesmo, né, vocês vão poder acessar ali o Startup Landscape de Logtex. Acaba sendo um tema que tem correlação aqui com o varejo, então convido todos vocês a baixarem, né, a conhecerem o material, e depois participarem do webinar, que também vai acontecer, assim como a gente está fazendo com esse aqui do varejo. Na semana que vem, a gente já tem ali um material voltado para a área de RH, né, e tem o Startup Landscape de Foods também. Daqui a algumas semanas, a gente tem um novo material sobre o varejo, que eu dei um breve spoiler em algum momento da minha fala, né, em que é um material que a gente vai analisar ali as movimentações de 5 dos principais varejistas aqui do país, olhando muito para aquisição, para investimento em startup, para projetos de parceria também.
e como que eles têm trabalhado a inovação, né? Enfim, temos muitos outros startups, landscapes e outros materiais também dessas outras verticais para compartilhar, né, para lançar aí ao mercado. Convido vocês a ficarem atentos nas nossas redes sociais, a newsletter aqui da Liga, né, nosso site também, para consumir esse material e participar dessas trocas, né, para se enriquecerem enquanto profissionais. Quer me complementar aqui, Dani, algum ponto? É isso, Julinha. Só convidar todo mundo a baixar hoje, dia 6 de junho, dia da logística, o nosso Startup Landscape Logtechs, feito aqui com apoio estratégico da PwC e com parceria da AB Logtechs, Associação Brasileira de Logtech. O material ficou muito legal, tem tudo a ver com o varejo, espero que vocês curtam também. E a gente está aberto aqui para interação, LinkedIn, e-mail, entre em contato com a gente e acompanhe as redes da Liga. É isso aí, vem a mensagem do José Carlos aqui, ó, pedindo contato. Vou pedir o apoio do pessoal aqui que está nos apoiando na transmissão para compartilhar nosso contato. Mas, José Carlos, fica à vontade também para procurar a gente ali no LinkedIn, estamos super à disposição. Pessoal, convido vocês então a conhecerem mais sobre a Scanner também, né, que foi a plataforma que trouxe todos esses dados que a gente apresentou para vocês, e acompanhar a Liga nas redes sociais. Tem um QR Code aqui que vocês vão ser direcionados ali para o site da Scanner. Por fim, né, queria pedir muito que vocês avaliassem o nosso webinar, que deixassem aqui a opinião de vocês, compartilhassem, né, como a gente pode melhorar, se foi bom, enfim, a gente quer muito realmente escutar mais da comunidade e cada vez mais trazer conteúdos e eventos, qualquer tipo de iniciativa que seja, que atenda muito bem, né, as necessidades de vocês também, enquanto nosso público. No mais, agradeço super aí a participação de quem ficou até agora. Vai lá, Dani. Não, é isso aí. Falei que vamos ter vários conteúdos aqui de varejo e assuntos relacionados, como logística e food. Saber o feedback de vocês vai ajudar bastante a gente a melhorar nos próximos. Muito obrigada, pessoal. Boa semana a todo mundo aí. Boa terça-feira, né? Bom feriado que está se aproximando também. A gente segue se falando. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.